Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para jogar um jogo aqui do Roblox. Vou deixar o nome do jogo aí no final do vídeo. Tá parado porque eu tava falando um negócio pra minha irmã. Agora, hein, veja eu jogar a pior jogadora do mundo.
Gente, então foi isso. Eu tentei pôr emoji, não consegui. Então foi isso. E aqui a foto do jogo. Aqui, olha aqui mesmo. Pega aí pra gente jogar e assistir minha amizade.